Se liga nesse recado importante. Você quer um projeto oficial para seu filho? Então venha fazer parte do Mundo do Boca. A Escola de Futebol Boca Juniors está com matrículas abertas a partir de 4 anos de idade, com masculino e feminino. Essa é a escola de futebol mais conceituada da América do Sul e com uma grande promoção. Venha fazer 2 aulas gratuitas. Escola de Futebol Boca Juniors, Avenida Presidente Kennedy 241, Jardim Helena Maria, Guarujá. Telefone 3387-5947. Viver é ter consciência de que os dias passam muito rápido e não voltam atrás. Dependendo de como você encara a vida, o tempo pode ser seu maior aliado ou seu maior carrasco. Traga o tempo para o seu lado. Viva o máximo de cada dia, agradeça cada minuto, aproveite cada segundo e esteja preparado para quando o tempo resolver voar. Faça um plano de assistência familiar Ozan e viva o melhor do seu tempo. Churrascaria O Costelão, aberta de segunda a domingo das 11h30 à meia-noite. Venha saborear o delicioso espeto a costelão, bife de chouriço argentino, frango grelhado, meca na brasa, costelinha de porco e muito mais. Churrascaria O Costelão. Disque Churrasco 3232-2579 e 3222-8484. Churrascaria O Costelão, Avenida Senador Pinheiro Machado, número 129. Radar Esportivo. O esporte levado a sério com credibilidade. Alô, nação santista. O radar está no ar. Alô, alô, amigo desportista. Nosso show vai começar. Alô, 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 nação santista. O radar está no ar. Alô, alô, amigo desportista. Nosso show vai começar. Olha, eu digo que é na Baixada o campeão. Alô, alô, nação santista. Tradição é tradição. Não há distância que nos separe. Radar Esportivo. Os bons tempos estão de volta. No rádio e na TV. Alô, alô, nação santista. Não há distância que nos separe. Tradição é tradição. Os bons tempos estão de volta. Estamos chegando nesta segunda-feira, dia 4 de abril de 2016, para fazer o resumo completo do que foi a Série 2 e a Série 3. Isto porque terminou a primeira fase, os 8 clubes que carimbaram o passaporte, você vai conferir os novos confrontos, e 6 clubes que foram rebaixados. Aliás, o Paulista foi rebaixado. A Série 3 terá grandes clubes que já passaram pelo futebol bandeirante na segunda divisão do futebol paulista em 2017. E na 14ª rodada da elite do futebol paulista, a penúltima, tivemos o Palmeiras vencendo o Corinthians no Pacaembu e o Santos rebaixando mais que nunca o Capivariano, num jogo de 8 gols e a distribuição de vários cartões amarelos ontem no interior de São Paulo. O Radar Esportivo entra em campo para poder falar muito dessa rodada com o Renato Braga, nosso comentarista da arbitragem. Vamos trazer informações também, comentários do Walter Negreiros, craque do passado, que vai apimentar também a rodada. O Walter Dias vai trazer as informações dos clubes da Baixada Santista, a Briosa, o Jabaquara se preparando para a estreia dia 17 desse mês, é a segunda divisão que vai entrar em campo. As meninas da Vila Belmiro perderam a Copa Ouro no último sábado na Vila Belmiro, empataram 0-0 no tempo normal, nos pênaltis deu 4-3 para o Centro Olímpico e ficaram com o vice-campeonato. Vamos também falar dessa violência, mais uma vez. Parece que o Radar Esportivo estava antecipando. Na semana passada trouxemos aqui o vice-presidente, o Alexandre, que representa as torcidas organizadas do Brasil, para poder falar justamente dessa hipotética união, mas está difícil. Assunto por Marcelino Silva. Ontem tivemos uma morte de um senhor de 60 anos que não tinha nada a ver com a situação entre briga de palmeirenses e corintianos e veio a falecer. E a partir de agora, vamos interagir com a enquete do Radar Esportivo. Bota na tela a produção do Radar Esportivo, evidentemente analisando essa situação que aconteceu mais uma vez para a tristeza do futebol paulista, do futebol brasileiro, faz uma pergunta para você. O que poderia ser feito para acabar com as brigas das torcidas organizadas no futebol? Mande o seu e-mail, programa@radaresportivo.com.br e também pelo telefone
3014-2341. É muito importante essa pergunta e o torcedor vai interagir através do e-mail, programa@radaresportivo.com.br e também pelo telefone 3014-2341. 3014-2341 e o torcedor concorre todas as sextas a vários prêmios aqui no Radar Esportivo. E nesta sexta-feira vamos sortear uma camisa infantil para que o torcedor possa também conhecer o trabalho que faz o futsal lá na Caneleira, no Jabaquara Atlético Clube. É uma camisa para criança, um abraço meu amigo Barata, que coordena justamente esse trabalho muito bonito do esporte da bola pesada também lá no Jabaquara Atlético Clube. Temos também o lindo relógio social Unissex do Radar Esportivo, que tem o apoio do Cantinho dos Relógios, na rua Carvalho de Mendonça, entre a rua Amazonas e a rua Paraná. E ainda o fone do Radar Esportivo estéreo, mais uma vez com o apoio do Cantinho da Informática, que também vai mostrar seu serviço na sua residência, na sua empresa, o Cantinho da Informática também, com uma ampla linha de acessórios lá na Carvalho de Mendonça. Nós estamos ao vivo pela TV Com, o canal 11net. Santos, São Vicente, Praia Grande, também para todo o Brasil, todo o planeta, via internet, pelo www.tvcomsantos.com, pelo nosso site www.radaresportivo.com.br, com acesso ilimitado para todo mundo. E você pode visitar a fanpage do Radar Esportivo no Facebook, com muitas informações do Santos Futebol Clube e mais ainda, o torcedor acompanhando também os programas da TV Com, do Radar Esportivo, pelo fanpage do Radar Esportivo. Meu caro Renato Braga, o nosso comentarista da arbitragem, há quem diga que você forçar o cartão amarelo pode se prejudicar no Supremo Tribunal de Justiça Desportiva. Saiu essa matéria hoje no Globo.com, isso tudo porque ontem Gabriel Barbosa, Ilano, Gustavo Henrique forçaram a receber o terceiro cartão amarelo. Até que ponto isso pode complicar para os jogadores do futebol brasileiro quando você força o terceiro cartão amarelo para poder realmente levar vantagem futuramente no seu clube do coração. Tudo bem, Renato? Olá, Paulo. Alô, amigo do Radar Esportivo. Vivemos ontem essa experiência lá em Capivari, né? Onde os jogadores do Santos, pendurados com o segundo cartão amarelo, naturalmente forçaram, todo mundo percebeu isso, que forçaram o cartão para poder cumprir nessa última rodada, que para o Santos não representa nada, e sair já limpinho para a próxima etapa, né? Paulo, é um artifício que eu entendo legal, perante a regra legal. O árbitro não tem nada a ver com isso. O árbitro não tem que se meter nisso. O árbitro pode até perceber que aquele jogador está forçando um cartão, mas ele não tem que se envolver nisso. Ele tem que ver o seguinte: merece o cartão? Merece, aplica-se o cartão. Agora, se aquele cartão foi forçado ou não forçado, isso é problema do jogador. Quer dizer, até provar que foi forçado, só se ele chegar, que nem o Gabriel Barbosa quase que entregou o negócio, né? Na hora da entrevista lá, o que você não pode é assumir, é você ser um réu confesso, chegar e dizer que realmente forçou, entende? Porque é legal, mas é antiético. É antiético, quer dizer, é uma maneira desleal de você cumprir uma determinação do regulamento. Então, isso pode sim gerar uma denúncia ao tribunal e ele ser punido no tribunal. Quer dizer, então, o ideal é que o jogador, quando comete esse tipo de infração, não é bem uma infração, esse tipo de atitude, vamos dizer assim, ele que se cale, ele não tem que ficar pronunciando, não tem que ficar anunciando que fez aquilo que ele fez de propósito, porque aí a coisa pode complicar para o lado dele, Paulinho. Mas essa 14ª e penúltima rodada do Paulistão, acompanhamos mais de perto, foi uma rodada de muitos gols, hein? 35 gols, quer dizer, uma média de 3 gols por partida, né? E tivemos, assim, ocorrências de arbitragem, né? No jogo do São Paulo foi marcado um penal a favor do São Paulo, que acabou desperdiçando, mas foi um penal muito bem marcado, quer dizer, a arbitragem foi bem. No jogo do Corinthians também teve um penal a favor do Corinthians, na minha opinião, não foi nem bem marcado, foi bem defendido, porque foi uma defesa espetacular, né, do Fernando Praz. Agora, o gol do Palmeiras, embora seja um impedimento de televisão milimétrico, mas a televisão provou, o Dudu estava impedido, foi um gol irregular, mas você não pode recriminar a arbitragem, porque realmente foi milimétrico, uma coisa
que só a televisão mostra mesmo. E para o jogo do Santos, Paulinho, na hora que a gente exibir aí os melhores momentos, a gente faz um comentário em cima, tá bom? Muito bem. Aliás, a 15ª rodada será no próximo domingo, jogos marcados às 16 horas. Vamos ter algumas emoções. Entre elas, por exemplo, para saber quem vai ficar com a primeira colocação. O São Paulo ou o Audax. Portanto, o time de Osasco hoje leva vantagem, está na primeira colocação, e mais 3 rebaixados para a Série 2. Esta será a grande emoção para a última rodada. Uma coisa é certa, Santos e São Bento, Vila Belmiro, dia 17 de abril. O mesmo se aplica ao Corinthians, que recebe em Itaquera o time do Red Bull. Portanto, temos alguns confrontos que ainda teremos que, com certeza, saber quem é que vai ficar com a primeira colocação. O Grupo B, por exemplo, hoje tem o Palmeiras com o Novo Horizontino. Mas tudo isso será decidido, portanto, na última rodada. Meu caro Walter Negreiros, craque do passado, opinando nesta segunda-feira, e o futebol realmente é impressionante. Elogiávamos, não faz 2 semanas, o Sérgio Vieira, o treinador português da Ferroviária de Araraquara. Ontem, o time de Araraquara perdeu em casa para o Botafogo 1-0. Logo após a partida, Sérgio Vieira foi demitido. Como é que se aplica, em termos de ética no futebol brasileiro, a conduta de um treinador, senhor Negreiros? Um abraço, Paulo, um abraço, turma do Radar Esportivo, telespectador, Renato, Walter, Marcelino. Então, Paulo, é o futebol. O Leão teve aqui, né? O que é que ele falou aqui? Todo domingo tem que ganhar uma, não é assim que ele se expressou? Tem que matar um leão. Por quê? É isso aí que acontece. O futebol é assim. Agora, aí, a Ferroviária, como é que está? Se perder mais uma, provável que até caia. Então, aí os dirigentes, às vezes, umas coisas, isso aí é infantil. Você não pode tirar o treinador na última, assim, você tem um grupo na mão. É que nós estamos falando da Ferroviária, não sabe como é que está o ambiente lá. Só um detalhe, viu? A Ferroviária venceu apenas uma partida das últimas 7 que disputou no Paulistão. Então, mas ela vinha de 3 vitórias, estávamos aqui até comentando, veio até aquele garoto lá. Jogou certinho na Veio Vila aquele Belmiro? garoto lá do Guarujá, como é o nome dele? Ah, o coordenador da escolinha do Atlântico, Isso, que então, também é português. E nós brincamos aqui com ele, puxa, ele até citou, nós estamos falando em treinador, ele citou esse Sérgio, treinador, falou, Sérgio puxa, Vieira. está ótimo. Em 2 semanas já não é mais o treinador. Despencou. Então, não dá para entender. Nós comentamos aqui do Campeonato Paulista. Olha, vai cair 6, você lembra? 6, graças a bom Deus, que me parece que vai ficar os 4, os maiores. Até no finalzinho é bom se encontrar para dar aquela final do Campeonato Paulista. Mas os times do interior, esse ano, não vieram muito bem. Está o São Bento aí, se não me engano, o Audax, né? Que está aí pontuando bem também. São Bento passou. O São Bento praticamente então são esses dois, o restante estão aí brigando para não cair, para ficar, entendeu? Então, o futebol, Paulo, o que eu posso falar do futebol? Você olha o futebol paulista, muita gente fala assim, coloca a molecada para jogar. Às vezes dá para fazer isso, como o Santos. Santos maravilhoso, está colocando os garotos estão sentindo, estão indo. Eu estou muito contente, porque quando o garoto pega uma oportunidade dessa e vence, como fez o Vitor, como é o nome do menino que fez um gol maravilhoso? O Vitor? Vitor tem um sobrenome. Bueno. Vitor Bueno. Olha que jogada bonita. Jogou por baixo das pernas de canhota e jogou por cima. Se o Neymar faz um gol desse, pelo amor de Deus, hoje o Neymar. Hoje está aí nos jornais todos. Todo mundo falou que gol bonito. Não foi bonito, não. Foi maravilhoso. Um golaço. Golaço, isso daí dá garantia para um garoto que está subindo. Eu falo isso porque eu passei por isso. Essas jogadas, o público vendo isso daí, o torcedor falou, oba, está nascendo um craque. Entendeu? Agora, tem que dar sequência, né? Tem que dar sequência nessas jogadas. Agora, o gol que ele fez, o Dorival está de parabéns, dá sequência para o garoto. Vamos ver o que vai acontecer. Muito bem. E na semana passada, muita gente ligando aqui para saber qual o jogador que a Portuguesa Santista teve quando atuava nas suas fileiras, e o próprio Walter Dias, o Passarinho, acabaram confirmando que foi o Argemiro. Eu peguei mais detalhes com relação, até coloquei no Jornal Costa Norte, desta semana, que vai às bancas em todas da Baixada Santista. O Argemiro foi o primeiro jogador de um clube de Santos a ir para uma Copa do Mundo. Esse atleta, ele era centro-médio, que defendia a Portuguesa Santista quando esteve na seleção brasileira na Copa de 1938. E no time da Portuguesa de 38,
existia, além do Argemiro, o Elba de Padalim Mutim. Só que em 38 só foi o Argemiro convocado para a Copa do Mundo. Tudo bem, seu Walter? Tudo bem. Gostei da pesquisa. Agora, eu vou começar falando da base. Eu estive sábado na Vila Belmiro, assisti o jogo até ao lado do presidente Modesto Roma, está mais esbelto, né? Magro, e também do Fúvio Feola, grande amigo. O Santos teve o domínio do jogo. E vejam bem, posse de bola não ganha jogo. O Santos teve posse de bola, pecou nas finalizações, terminou 0-0 o tempo normal, fomos para os pênaltis, na primeira, 5 pênaltis para cada lado, o Santos desperdiçou 2 e o Adeco, que é o Centro Olímpico, também 2. Em pênaltis alternados, a menina do Sereia chutou a bola por cima e o Adeco fez o gol e ganhou por 4 pênaltis a 3. Entrega de troféus para o campeão. É a segunda Copa Ouro. A campanha do Santos é 1-1 com o Juventus, 6-0 em cima da Portuguesa de Desportos, 3-0 em cima do Adeco aqui na Vila Belmiro. Por ter feito a melhor campanha, o Santos decidiu aqui e acabou perdendo, sendo vice-campeão. Teve os troféus para campeão, para o vice, para melhor jogadora, artilheira. Aliás, a artilheira, o Santos teve 3 jogadoras artilheiras e uma da Adeco, 4. Quem recebeu o troféu foi da Adeco, mas o presidente da Associação de Futebol prometeu que as 3 do Santos também vão receber, porque foram artilheiras. Primeiro. Segundo, quarta-feira agora, às 17 horas, na Vila Belmiro, o jogo de volta da Copa do Brasil Sub-17, Santos Joinville. O Santos ganhou lá de 4-3, não evitou o segundo jogo, que será quarta-feira, entrada franca na Vila Belmiro. Final de semana, começa o Campeonato Paulista Sub-15 e Sub-17. A Portuguesa, domingo, aliás, sábado, dia 9, recebe o Água Santa em Uricoporça, já estou chamando a atenção para prestigiarem. O Jabaquara recebe o São Bernardo na Caneleira e o Santos só estreia, não neste domingo, no outro, dia 16, né? Não, dia 16, vai jogar contra o Água Santa em Água Santa. Profissional, Briosa, joga sexta-feira, jogo treino, 15 horas, de Uricoporça contra o Amparo. E nesse jogo, associados, sócio-torcedor e a torcida rubro-verde, que é da Portuguesa, podem assistir o jogo treino. Jabaquara joga sábado em Peruíbe contra a seleção de Peruíbe. Portanto, Jabaquara vai a Peruíbe sábado jogar lá contra a seleção. E a Portuguesa amanhã lança a campanha sócio-torcedor. O sócio-torcedor que fizer parte, entrar, ganha uma camisa e também serão vendidos ingressos para os jogos da Portuguesa. Só que essa campanha amanhã, Paulo, ela será para empresários, não é para o público. O lançamento da campanha é um café da manhã que será realizado no Centro Português. Então, a campanha é para empresas, né? E essas empresas têm muitos funcionários. Correto. E a Portuguesa quer trazer os funcionários para o Uricoporça. E é o caminho. Realmente tem uma boa iniciativa aí do presidente Lupercio Conde e todos os diretores. Meu caro Marcelino Silva, nosso plantão esportivo vem com detalhes e informações. Tivemos a vitória do Palmeiras contra o Corinthians 1-0. O Fredo Praz pegou um pênalti. Em seguida, o Palmeiras acabou achando o gol e acabou conseguindo 3 pontos importantes que servem de motivação para o Verdão jogar agora na Argentina contra o Rosário pela Libertadores essa semana, pelo menos com mais moral, o time comandado pelo Cuca. Mas, extracampo, tivemos mais um caso de violência. E mais uma vez, com a morte de um torcedor. 60 anos, uma pessoa que não tinha nada a ver com a situação na briga envolvendo palmeirenses e corintianos. Lamentável, não, Marcelino?
Olá, capitão Paulo Alberto, boa tarde a você, a todos os fãs do Radar Esportivo e nossos colegas aqui no estúdio. Isso aí, capitão, os torcedores se comportaram mal fora das 4 linhas. Dentro de campo, a equipe do Corinthians e do Palmeiras até entraram de forma intercalada, né? Um jogador do Corinthians, um do Palmeiras e assim sucessivamente. Só faltaram dar as mãos para entrar em campo, justamente para promover a paz entre as torcidas, já que um dia antes ou 2 dias antes havia sido preso um dos líderes da torcida organizada do Palmeiras. Então parece que os próprios clubes estavam desconfiados de que fora de campo a coisa não seria tão legal assim. Felizmente, capitão, palmeirenses e corintianos se gladiaram em 4 pontos diferentes da Grande São Paulo. Um deles foi na Avenida Doutor Arnaldo, perto do estádio do Pacaembu, próximo da Avenida Cardeal Arco Verde, onde palmeirenses e corintianos fizeram cenas terríveis, arruaças, paus, pedras, ferros, barras de ferros, e cerca de 30 pessoas foram detidas somente nesse encontro. Na Zona Leste de São Paulo foi o ponto mais trágico e mais triste dessa disputa das torcidas organizadas fora de campo. Na saída do metrô, numa das praças ali de São Miguel Paulista, as torcidas também se confrontaram e um dos acusados, né, sacou uma pistola e acabou atirando, e um senhor de 60 anos, não tem certeza ainda da idade dele correta, mas a estimativa é que seja 60 anos, porque ele estava sem documentos e até amanhã de hoje, quando apuramos, nenhum familiar havia reclamado a ausência dele ou ter ido ir ao IML reconhecer o corpo desse senhor, que a polícia diz em média 60 anos de idade. Não tinha nada a ver com a briga, passava por ali, muitos taxistas, pessoas que frequentam a praça dizem que ele sempre frequentava a igreja local, sempre estava transitando por ali, acabou falecendo, infelizmente. O outro ponto, que eu acho que é o ponto principal para o Ministério Público e para a polícia tomar algum tipo de providência, foi na estação Brás do metrô, onde corintianos e palmeirenses promoveram uma guerra, né? Uma briga entre a estação de desembarque Brás e um dos trens do metrô. Uns entravam, outros saíam, paus, pedras, placas de publicidade sendo atiradas. As imagens de segurança do metropolitano, do sistema de segurança do metrô de São Paulo, filmaram muitos desses arruaceiros, né? É fácil a identificação, basta a polícia e o Ministério Público agir em cima disso. E por último, em Guarulhos, na Grande São Paulo, onde a Guarda Municipal também prendeu mais de 26 pessoas, todos também se digladiando e aí em praça pública, em vias públicas, colocando em risco não só a vida de quem está brigando, mas a vida de pedestres e transeuntes que estão andando pela rua de forma pacífica e não tem nada a ver com essa confusão toda. Para finalizar, capitão, sabe o que é mais absurdo nisso tudo? Cerca de 70 detidos entre mulheres, homens e menores de idade. A Polícia Militar de São Paulo e a Guarda Civil Metropolitana de Guarulhos acabaram prendendo nesse domingo. E o fato curioso que 2 deles, o Tadeu Macedo de Andrade e o Leandro Silva de Oliveira, são corintianos que ficaram presos 156 dias na cidade de Oruro, lá na Bolívia, quando o jovem de 14 anos, Kevin Espada, acabou sendo assassinado naquele confronto entre o San José e o Corinthians pela Libertadores de América. No caso específico do Leandro Silva de Andrade, depois do caso da Bolívia, onde o jovem boliviano morreu, ele foi pego mais 2 vezes no aeroporto de Natal, numa briga com vascaínos, e depois foi preso no estádio Mané Garrincha, em Brasília, também no jogo entre Corinthians e Vasco, onde ele fez uma briga nas arquibancadas também. Muito arruaceiro aí esse Leandro Silva de Oliveira, reincidente pela 3ª vez. E sabe onde está todo mundo hoje pela manhã, capitão? Na rua. A polícia, por falta de provas, acabou soltando todos eles. Bom, eu só quero acrescentar, porque ontem eu acompanhei uma entrevista muito importante do promotor Paulo Castilho, em São Paulo. E eu fiquei triste. Eu vou dar o crédito, foi pela Rádio Bandeirantes, e o promotor Paulo Castilho disse o seguinte, até fiz questão de anotar, ele declarou que não tem mais esperança de tentar se fazer alguma coisa. Eu perdi as esperanças. Palavras do promotor. Com essa situação que atravessa o governo, politicamente, com essas brigas que estão acontecendo, envolvendo CPI, impeachment ou não impeachment, não tem mais como analisar esses casos. Olha a situação que nós chegamos no país. Palavras do promotor Paulo Castilho ontem. Não tenho mais esperança de tentar tomar alguma medida drástica para acabar com essa violência.
Paulo, mas a Bolívia, que é um país perto do nosso, é assim pequenininho, tomou providência e prendeu os caras lá. Esse cara aí é bandido. Isso aí é bandido. Tudo bem, Walter. O cara está solto. solto. O promotor, aqui em São Paulo, já tomou atitudes. Isso tem que ver uma lei do Congresso Federal. Tem que mudar e tomar um outro tipo de atitude. Só que não está tempo hábil hoje, porque a cada dia que passa no Congresso, você está tendo hoje uma análise minuciosa para saber se aceita ou não o impeachment da presidência. Então, não tem mais tempo para você analisar e votar nessas causas extremamente importantes que passamos no país. Agora, capitão, concordo com você, a mudança de lei é um pouco lenta, precisa o Congresso votar, mas eu aposto que se eu, você, o Walter, Renato Braga ou o próprio Negreiros pegarmos uma barra de ferro, sair aqui do estúdio da TV Com e na estação do metrô e quebrar tudo, a polícia prende a gente na hora. Prende. Se a gente não arrumar um advogado para nos tirar de lá, a gente vai morfar na cadeia. Agora os caras foram filmados, são reincidentes e eles saem, eles foram liberados, não dá para entender. Eu digo a atitude que você possa tomar para futuro, né, de forma objetiva com relação a criar uma legislação específica para as torcidas. Exatamente, não há tempo mais. Eu também acho que a polícia está cansada, né? A polícia prende, a justiça solta. Então, está acima disso, tem que ser mudadas as coisas no Congresso. Paulinho, mas esse promotor também não pode vir abertamente e jogar a toalha. Mas eu é falo, parte disso espera um tudo, pouquinho, é isso, mas eu mundo. faria o mesmo que ele fez. Porque ele está cansado, esse promotor Paulo Castilho, de tomar atitude. E não consegue virar nada, porque falta lei. Ele tem que encontrar, então, um caminho para O caminho, não jogar a o toalha. caminho, primeiro, é ter uma presidenta da República, né? E os ministros que olhem com carinho o nosso país. Infelizmente não está tendo. Eles olham para eles. Não está Lá tendo. na Inglaterra, Hoje a briga que está tendo, hoje a briga que está tendo é de advogados, de defesa. Tolerância Para zero saber é o se caminho. fica. Tolerância zero. É uma briga de poder que está hoje. É isso que está acontecendo no Lá de país. bandido, Paulinho, na cadeia. Ah, tudo bem, todo mundo sabe Se disso. o cara é residente, então, ele já foi identificado? Você não identificou aí, desde lá da Bolívia? Não. Pô, e o cara continua solto? 13 ocorrências. A gente lamenta. Olha, é uma situação que fica até para nós repetitivo, né? É até chato usar o espaço que é para falar de esporte para ficar falando Mas de sabe, violência. a semana passada nós trouxemos aqui o vice-presidente da Associação das Torcidas Organizadas, o Alexandre Cruz, não é isso? E o Alexandre falou, olha, nós estamos tendo reuniões para acabar, para se respeitar todas as torcidas. Então, isso que aconteceu, gente, quem nos assistiu a semana passada, eu fiz uma pergunta para o Alexandre aqui, como vice-presidente, e parece que eu estava adivinhando esse Palmeiras e Corinthians. Porque nas redes sociais, quem acompanha, quem recebe esse trabalho de jornalismo que a gente procura fazer, porque tem certas coisas que não dá para trazer para o ar. Quando teve aquele espancamento no presidente Gaviões da Fiel, com o diretor, surgiu o comentário, e no WhatsApp veio inclusive alguns áudios, mas quando você manda áudio, ou manda alguma imagem, que a pessoa não assina, é complicado você jogar no ar. Porque a pessoa não assina. Você não tem como apurar a veracidade. Você, pode ser um trabalho de edição. Então, nessa situação que houve após o espancamento, comentava-se que tinha sido o pessoal do São Paulo da Independente que tinha agredido. Depois, foi apurado pela Polícia Federal, que está em sigilo, palavras do Alexandre, surgiu a informação que tinha sido o pessoal do Palmeiras que tivesse agredido, seja de uma das torcidas organizadas. E isso nas redes sociais acabaram marcando vários confrontos ontem em São Paulo. Teve briga agendada para as 9 da manhã, capitão. Isso que eu estou dizendo é tudo com relação ao que aconteceu com a agressão do presidente da Gaviões da Fiel, do Logo diretor. depois que saíram do Ministério Público, numa reunião com o promotor, para se discutir a paz entre eles. Eles acabaram de sair da reunião para discutir a paz no Ministério Público e entraram, espancaram covardemente no estacionamento de um supermercado. Agora, digo eu, esse tipo de gente merece ser recebida dentro do Ministério Público? Pois é. Então, Paulinho, Tá, mas quando vem a gente... Eu sei que tem muita gente que vai mandar e-mail, porque é um assunto extremamente polêmico, palpitante. A gente já pediu aqui até a opinião nossa. Muita gente é favorável de extinguir as torcidas organizadas. Eu penso o seguinte, eu acho que é uma situação extremamente complicada e perigosa. Eu acho que se você extinguir as torcidas organizadas, vamos criar milícias no Brasil. Talvez as pessoas não tenham experiência e uma visão para o futuro.
É só a gente analisar alguns países aí, muitos países, quantas milícias tem. Porque é mais fácil você identificar um camarada que tem uma torcida organizada no peito e saber de onde que está vindo, de que você não tem mais essa torcida organizada para identificar e criar várias milícias. Mas, capitão, eu cheguei à conclusão que as torcidas organizadas elas não existem, faz tempo. Quem existe, afinal das contas, é o Tadeu Marcelo de Andrade, é o Leandro Silva de Oliveira. Na verdade, são os caras que lá dentro estão, elas não existem. Paulinho, e o mais triste de tudo isso, que acaba virando vítima, são os inocentes, que não tem nada a ver com a história. Né? Por isso que na Vila Belmiro o clássico na tinha 6 mil verdade, está pessoas. acontecendo milícias organizadas. Como é o nome do presidente que teve aqui Não, vice-presidente. O vice que não? O Alexandre. O Alexandre. Isso. É um cara bacana, se expressa muito Exatamente, bem. Negrão. Eu perguntei Mas ele, não falei, adianta você então, estar na cabeça com pessoas boas que querem fazer um trabalho bacana, se você não consegue agregar. E eu perguntei a ele por quê? Por que se hoje aplaude e amanhã vai? Falei, eu não entendo isso. Já expliquei para então, você agora. Aí ele falou assim... Isso foi um repúdio que aconteceu pela agressão que sofreu os dirigentes da Gaviões. Então, aí ele falou assim, não, porque é coração, torcida vai de coração e emoção. Tudo bem, mas dentro do estádio, você pode vaiar, você não pode sair do estádio e fazer isso aí, né? Uma das alternativas, tem outras, hein? Uma das alternativas é os clubes de futebol parar de patrocinar a torcida. Isso é um pecado mesmo. Parar. O Paulo Nobre foi o primeiro que fez isso no Palmeiras. Né? O Atlético Paranaense também fez. Tem muito vagabundo aí que vive à custa de clube. Bom, eu vou para o intervalo, gente, e após eu vou tocar no assunto extremamente importante. É uma semana de decisão. Decisão em campeonatos, não. Decisão em reuniões com relação à arena do projeto em Santos. Hoje à noite teremos uma reunião importantíssima na Associação Atlética dos Portões de Santos. Foi convocado os conselheiros eleitos efetivos, onde a diretoria executiva estará mostrando o projeto oficial que os portuários recebeu nessa hipotética parceria envolvendo Português Santista, Santos Futebol Clube, com o aval da Prefeitura Municipal. Eu tenho mais detalhes sobre essa situação, eu volto já. Se liga nesse recado importante. Você quer um projeto oficial para seu filho? Então venha fazer parte do Mundo do Boca. A Escola de Futebol Boca Juniors está com matrículas abertas a partir de 4 anos de idade, com masculino e feminino. Essa é a escola de futebol mais conceituada da América do Sul e com uma grande promoção. Venha fazer 2 aulas gratuitas. Escola de Futebol Boca Juniors, Avenida Presidente Kennedy 241, Jardim Helena Maria, Guarujá. Telefone 3387-5947. Viver é ter consciência de que os dias passam muito rápido e não voltam atrás. Dependendo de como você encara a vida, o tempo pode ser seu maior aliado ou seu maior carrasco. Traga o tempo para o seu lado. Viva o máximo de cada dia, agradeça cada minuto, aproveite cada segundo e esteja preparado para quando o tempo resolver voar. Faça um plano de assistência familiar Ozan e viva o melhor do seu tempo. Churrascaria O Costelão, aberta de segunda a domingo das 11h30 à meia-noite. Venha saborear o delicioso espeto a costelão, bife de chouriço argentino, frango grelhado, meca na brasa, costelinha de porco e muito mais. Churrascaria O Costelão. Disque Churrasco 3232-2579 e 3222-8484. Churrascaria O Costelão, Avenida Senador Pinheiro Machado, número 129. Legal, de volta para o segundo bloco do Radar Esportivo. Rapidamente vamos resumir aqui as divisões do futebol paulista. A Série A3 terminou também a primeira fase, com a 19ª rodada. Aí uma curiosidade, né? O São José Futebol Clube rebaixou o outro São José. Os dois da cidade. 2 clubes da mesma cidade. Tem umas coisas curiosas que acontecem no futebol bandeirante. O São José ganhou de WO do Fernandópolis, que sequer viajou para o Vale do Paraíba. Isso acontece no futebol ainda, pleno século XXI. Isso aí é segunda, o time, né? Terceira. A Série A3. Tomar de WO, cara. A viagem é longa, né? Tomar de WO numa Série A3, gente. É complicado. São times de empresários, né? Bom,
Tivemos o artilheiro da primeira fase, o Hermínio, do Rio Preto, com 12 gols. Série A3, estou dizendo. Então, o G8, os 8 que passaram, Flamengo de Guarulhos, com uma gordura boa na liderança, Rio Preto, Sertãozinho, Atibaia, São Carlos, Catanduvense, Nacional da Capital, e a última vaga quem segurou foi a Matonense. Os rebaixados para a segunda divisão de 2017. São José, Itapirense, Primavera de Indaiatuba, Guaratinguetá, Fernandópolis e Grêmio Barueri. O Grêmio não ganhou um jogo. 19 jogos, perdeu os 19. Um absurdo, gente. Vamos para a Série A2. A última, portanto, rodada também da primeira fase aconteceu nesse final de semana. O Santo André ficou com a última vaga e o Paulista foi rebaixado. Paulista de Jundiaí vai jogar a Série A3 no ano que vem. Então nós tivemos o seguinte, na próxima etapa, que são as quartas de final, os confrontos já foram definidos pela Federação para Futebol. Falta confirmar as datas para as partidas. São Caetano vai encarar o Santo André. É jogo de mata-mata. O regulamento é diferente. Mata ou mata-mata? Mata-mata. Um jogo só? Dois. Mata-mata. Desculpa. No Paulistão é só mata. Então é mata-mata na Série A2. Aí tem chance. São Caetano contra o Santo André. Bragantino enfrenta o Batatais. O Mirassol vai enfrentar a União Barbarense. E o Barretos vai pegar o Taubaté. São jogos de ida e volta. Vão sobrar 4 clubes, que vai ser a semifinal. Então vale lembrar o seguinte, somente 2 vão subir para a série principal do Paulistão. E caem 4. Caíram 6. Aliás, 6. Ano que vem passa a ter 16 Deixa eu confirmar aqui os 6. Os 6 que caíram. Pela ordem. Paulista foi o primeiro rebaixado, Monte Azul, Independente de Limeira, Atlético Sorocaba, Marília e quem ficou na lanterna foi o Rio Branco de Americana. Então, veja bem, a Série A3 vai ter Rio Branco, Marília e o Paulista. Que coisa, né? Que não faz muito tempo. Campeão da Copa do Brasil. Campeão da Copa do Brasil. E o Independente de Limeira é o time do Eric, que jogou no Jabaquara, e o Eric deve estar chegando a Eurico Mursa. É o Eric. É verdade. E o Jaméric, que iniciou como treinador e depois foi demitido. Vamos agora, portanto, para o Paulistão. Daqui a pouquinho aí temos a tabela completa. Mas eu acho importante a gente passar limpo aqui o Paulistão, até para que o torcedor tenha uma ideia como é que vai ficar essa última rodada. Domingo, o Santos recebe o Audax Osasco aqui na Vila Belmiro. Os jogos estão marcados para as 16 horas, todos os jogos. Tivemos o artilheiro, até o momento, na penúltima, né? Pode ser que mude, mas o Red Bull tem o Roger com 11 gols. O Roger é um veterano. Veterano, jogou na Ponte Preta, no São Paulo. 11 gols é o artilheiro. O G8 está composto assim. O Santos, com a vitória, fez mais 3, vai para 29 pontos. O Corinthians ficou nos 32. É importante na classificação geral, porque no fundo, lá no final, vai somando todas as fases. Continua somando ponto. Continua somando ponto. É importante isso. Eu tenho uma informação, gostaria até que a produção confirmasse ou não, que para a próxima fase, que serão as quartas de final, 0 os cartões. Não zero os cartões, porque justamente o pessoal forçou a situação ontem. Eu gostaria ontem. que confirmasse. Não zera, não. Não zera, não. O pessoal forçou ontem, inclusive. Os cartões permanecem. Por causa disso. Na dúvida, pelo menos na dúvida, os jogadores forçaram a barra. Essa é a grande verdade. Mas o Santos vai pegar o São Bento, está confirmado esse confronto. Aliás, na sexta-feira já antecipávamos isso, dia 17 de abril. Esse jogo é na Vila Belmiro, Santos e São Bento. Outro jogo que está certo, 17 de abril, é o jogo do Corinthians em Itaquera contra o Red Bull. Ponto. São 2 confrontos definidos. O que não está definido é o Palmeiras com 21 pontos pegar o Novo Horizontino, segundo colocado, com 21 pontos. Na última rodada, podemos ter modificações. O Palmeiras não está classificado. Não, nem o Novo Horizontino. Se ele perder um jogo, outro ganhar, ele está fora. Exato, nem o Novo Horizontino. Mas hoje seria Palmeiras e Novo Horizontino. É o mesmo que se aplica ao DAC São Paulo. Os 2 estão classificados. O que vai ser decidido é quem fica com a primeira colocação. Se é o Audax, o Céu São Paulo. Hoje é o time de Osasco. Então, acho que dentro do contexto, praticamente esse é o resumo. As quartas de finais, repito, dia 17 de abril. Depois, vamos ter a semifinal, a melhor campanha contra o 4º melhor colocado. Melhor colocado não, 4ª melhor campanha. Até porque vai somar os pontos. Quer dizer, o Santos não pega o Corinthians.
Depois você tem a melhor campanha contra a terceira melhor campanha. Paulinho, nas quartas de finais é um jogo só. Agora depois, na semifinal... Nas quartas e na semifinal. Um jogo só. Somente na final são 2 jogos de volta. Tá certo? Bota na tela aí os resultados que nós tivemos neste final de semana, para que o torcedor possa tirar todas as suas dúvidas. O Audax 2-1 no São Bento, Ponte Preta enfiou 7-2 no Água Santa. 4 gols do Wellington Paulista, capitão. Pois é aquilo que eu falo, o futebol, o Água Santa enfiou 4-1, né, no Palmeiras? 4-1, foi 4-1. Arriscado a cair. Que coisa, como é que é o futebol, gente? São Bento 2, Oeste 1, 15 Piracicaba 1, Linense 1, Palmeiras venceu 1-0 o Corinthians. Rapidamente, o pênalti, na sua opinião, não existiu? O penal existiu. Existiu, foi uma baita defesa do Fernando Praz. O que eu comentei aqui foi o gol do Dudu, que estava levemente, milimetricamente impedido, mas estava. Bom, mas isso também não vai tirar o erro do seu Cássio. Como é que a altura do Cássio, para poder subir com a mão demorou para sair. Perto do Dudu. 1,92 contra 1,62. Um absurdo. Demorou para sair, ou então não saísse mais. Mas ele é 30 centímetros maior que o Foi um gol merecido, porque o cara defendeu o pênalti, foi lá e fez o gol. E o Palmeiras insistiu mais atrás do gol. Essa é a grande verdade. E teve um outro lance também um gol do Palmeiras que foi legitimamente invalidado por impedimento. Mas como é que um jogador, o back do Palmeiras, estamos falando de gol, de tudo, mas vamos analisar, como é que um back pode fazer um pênalti daquele? Pois é. O cara está fora de ângulo de chute, bola está no alto, não tem condição de chutar, condição de fazer é levar um pouquinho mais a bola e ele acompanhar o lance. Só cerca, né? Ele faz uma lambança daquela e eu fico vendo tudo engraçado, o cara fez. Tem que falar do Beck, esse Beck tem que aprender a jogar, que não pode jogar dessa maneira. O engraçado, né, Guilherme, que foi uma disputa ombro a ombro, legal, mas ele levou o pé aqui e deu alavanca, né? Renato, aquela bola você acompanha o lance, vai todo mundo para fora do campo. São Bernardo 3-2 no Red Bull. Jogão esse aí. Capivariano 3, Santos 5, daqui a pouco temos os melhores momentos. Ferroviária perdeu em casa 1-0 Botafogo, a Ferroviária mandou embora o Sérgio Vieira, o português, foi demitido. Tá certo, o último jogo manda. Penúltimo, né? Faltava um jogo para terminar o campeonato. Você vê o ambiente lá dentro, né? Absurdo. Novo Horizontino 2, Rio Claro 0. O Ituano perdeu em casa para o Mojimirim. 1-0. Portanto, vamos com a classificação. E o 15, hein? O 15 está beirando aí. Vamos ver agora. Santos e São Bento, confirmado, por isso que eu falei na sexta-feira, não tinha mais como hipótese nenhuma da Linense chegar perto do São Bento, então está definido, Santos primeiro colocado contra o São Bento. No grupo B está aí a diferença. Palmeiras 21, Novo Horizontino 21, São Bernardo 20, Ponte Preta 19 e Ituano 19. Todos têm chance. O Palmeiras não pode perder, não. Todos os têm chance. Todos os clubes têm chance. De qualquer maneira. O Palmeiras joga com o Mojimirim lá, né? Isso. O Mojimirim também não pode perder. Tem que ganhar ou empatar para não cair. Quer dizer, esse grupo B aí, somente na última rodada mesmo, não tem como. O grupo C, por exemplo, aí a diferença é o seguinte, ou São Paulo fica em primeiro, ou Audax termina justamente na primeira colocação. É a única dúvida que eu resumi aqui para vocês. E outro que está definido é o grupo do Corinthians. O Corinthians mesmo perdendo, foi a segunda derrota do Corinthians, né? No Campeonato Paulista, 32 pontos, Red Bull 22 pontos. Aí não tem mistério nenhum. Corinthians e Red Bull. A caída que está complicada. Paulinho, mas um detalhe que chamou a atenção aqui foi o público presente no Pacaembu de 21.219. Abre um parênteses. O mando era do Palmeiras. Abre um parênteses. Guardadas as devidas proporções. Criticamos aqui o público de Santos e São Paulo na Vila. Se você for fazer uma comparação, São Paulo como grande metrópole, Santos recebeu pouco mais de 6 mil no domingo de Páscoa e todo mundo criticou o público. E eu disse aqui, hoje, clássicos no futebol paulista, o torcedor não vai. Não, mas esse jogo... Entendeu o que chegar a volta? É medo. Claro. É isso que aconteceu, gente. Mas eu quero dizer o seguinte, se esse mando fosse invertido, Corinthians e Palmeiras, e o jogo fosse no Itaquerão, com certeza, no mínimo 30 mil. Não, até inverto diferente. Se o mando do Corinthians fosse no Pacaembu, o mando do Corinthians no Pacaembu tinha tomado exatamente. Toda... Agora, esses 21 mil aqui, na minha opinião, o restante ficou lá no metrô brigando. O Pacaembu é o quê? 30 mil, 34? 35 a 37 mil. 35 a 37 mil, tranquilo. Capacidade nominal é 40 mil, mas não foi um se vende 40 mil. Não foi um pombo. Bom, vamos para a Arena Capivari? Vamos lá, o Santos
acabou vencendo 5-3 o time do Capivariano, acabou praticamente afundando. O Capivariano, evidentemente, acabou saindo na frente. Aliás, um público pequeno ontem na Arena Capivari. Alguns torcedores foram mais para ver justamente o Santos Futebol Clube, essa é a grande verdade, porque o time do Capivariano já tinha rodado, essa é a grande verdade. Tinha que vencer esses 2 jogos, ter combinações e alguma coisa a mais. Mas o primeiro gol saiu do Bruno Maia, aos 22 minutos do primeiro tempo. Uma falha do Gustavo Henrique, na minha opinião. Falhou. A terceira seguida. Falhou. 1,90 m e quanto ele não conseguiu tirar essa bola. Pois é, tivemos aí o Rafael Longini, também marcando para o Santos, aos 26 do primeiro tempo. Essa daí, né? Foi. Pô, Tivemos mas também... Gustavo, aquilo que eu digo, não é questão de preparo físico, é posicionamento. E o Bruno Maia de novo, né? Aí saiu o gol do Ricardo Oliveira. Não, esse foi o gol é o gol contra. contra. É o gol contra. É o gol contra. É o gol contra. Gabriel que estava no lance. É o gol contra. É o gol contra. Jogada pela direita. Gol contra. Foi jogada pela direita. Aliás, eu gostei muito desse rapaz ontem. Fez o Vitor Bueno. Muito bom. Muito bom jogador. Muito bom jogador. Sentiu o peso do jogo que teve aqui contra o São Paulo. Agora, Paulinho, esse lance né? aí que o Capivariano reclamou de impedimento, não houve impedimento. Eu acho engraçado o técnico. Gol do Ricardo, engraçado, né? o técnico do Capivariano, no intervalo, vem reclamar. Agora ele está impedido. Como Saber é a que bola se saiu como é que ele antes ou consegue, não, né? lá da mesinha, lá no meio do campo, ver se houve ou não houve impedimento? A televisão mostrou, não houve impedimento, gol legal. Aí foi um lance lindo do Ricardo Oliveira. Não, um golaço também. Se a gente for para analisar, foi um golaço. A sequência da jogada foi... Mas o outro foi mais bonito. Não tenha dúvida nenhuma. Olha o Gustavo Henrique de novo. A sorte é que o Bandeirinha marcou impedimento e houve sim o impedimento. Eu só acho que o Santos não pode tomar 3 gols, desculpa a redondeza de um capivariano. E 2, com todo respeito ao capivariano. E 2 foram falhas na defesa. Não pode. E o gol do Gabriel, o Vitor Bueno, né? Vitor Bueno. Deu outro passe primoroso, o Gabriel. É outro chute em gol. Só para o torcedor aqui não perder a contagem, o Bruno Maia marcou 2 vezes e o Cleito Domingues, né? Cleito Domingues que marcou o terceiro gol aí do Capivariano, já foi aos 47 do segundo tempo. E o Santos Futebol Clube, 2 vezes do Ricardo Oliveira, tivemos o Vitor Bueno, né? Vamos ver esse gol dele aí. E aí um do Gabigol e um contra. E um gol contra, né? Mas olha, esse é o gol, né? Jogou por baixo, não. Isso aí é outro lance. Esse aí também não houve impedimento. Ricardo faz, né? O segundo do Ricardo Oliveira, né? Todos os gols foram legais, todos. Esse é o gol. Esse é o gol. Esse é o gol da... Todos os 8 gols foram legais. O primeiro lance que ele jogou por baixo das pernas, com a perna canhota, arrumou para a direita. Negreiros, acho que ninguém pode tocar no assunto do Dorival Júnior. O Dorival, ele testou todo mundo nessa primeira fase. E aí foi a lucidez. Para todos. Essa foi a lucidez. Todos os jogadores foram testados nessa primeira fase para o Dorival Júnior. Esse menino aí tem potencial, viu? Ele está se soltando mais. Então, quando o Santos perdeu o Giovani e o Marquinhos Gabriel, talvez o Dorival Júnior está procurando encontrar 1 ou 2 jogadores para substituir. Ele testou Serginho, Rafael Longini. Está dando chance para esse menino Vitor Bueno. Uma baita assistência pro Gabriel. Ele está procurando ver quem que se encaixa mais. O Paulinho mesmo. Acho que ele está pensando já no Brasileirão. Que já é um outro esquema tático, um 4-3-3. O que eu não consigo, pode ser esquema tático que está falando, que eu não consigo entender como é que o Dorival não consegue colocar o Joel. Porque o Joel é o substituto direto do Ricardo Oliveira. Entendo, mas durante as partidas, entendi, mas ele vem bem nas partidas. Ele está testando, durante talvez. Durante as partidas ele não entra. Eu acho que ele já tem a convicção dele em cima do Joel. Ele está testando o seguinte. Ele está testando outras coisas. Ele está testando para as quartas, para a semifinal, para a Copa do Brasil. O seguinte, se eu entro num 4-4-2 ou num 4-3-3, o Paulinho está fazendo, guardado as devidas proporções, no lugar do Giovani, do Marquinhos Gabriel. Sim. Eu acho que ele marcou 2 gols contra a Ferroviária, mas não sei se agradou demais o Dorival. Por exemplo, você entrou já com o Rafael Longini e com o Serginho. Você tirou o Serginho, deu oportunidade ao garoto, ao Vitor Bueno. Marcou esse golaço. Quer dizer, a cabeça do Dorival... Deu outra bola. A cabeça do Dorival hoje, eu falo, para um pouquinho, qual o esquema tático que eu vou implantar no Santos daqui para frente? Precisa de elenco, capitão. O Brasileirão é longo. É ida e volta, 2 turnos. O Brasil por isso que bate naquela tecla. Eu quero o Marquinhos Gabriel, tem gente conversando com o Paulo Henrique Ganso, né? Paulinho, e outros jogadores. Com relação ao Vitor Bueno, a gente percebe a inibição dele no gol,
que ele passou, ele deu assistência pro Gabigol, né? Uma bela assistência. E o Gabigol veio abraçá-lo, você percebeu que ele pela jogada, Renato. É a inibição, ele está se soltando lentamente. Na hora que ele se soltar totalmente, é um craque em potencial aí. Bom, domingo, Santos e Audax na Vila Belmiro, às 4 da tarde. É o último capítulo da primeira fase desse Paulistão. Voltamos já, segura aí. Viver é ter consciência de que os dias passam muito rápido e não voltam atrás. Dependendo de como você encara a vida, o tempo pode ser seu maior aliado ou seu maior carrasco. Traga o tempo para o seu lado. Viva o máximo de cada dia, agradeça cada minuto, aproveite cada segundo e esteja preparado para quando o tempo resolver voar. Faça um plano de assistência familiar Ozan e viva o melhor do seu tempo. Churrascaria O Costelão, aberta de segunda a domingo das 11h30 à meia-noite. Venha saborear o delicioso espeto a costelão, bife de chouriço argentino, frango grelhado, meca na brasa, costelinha de porco e muito mais. Churrascaria O Costelão, Disque Churrasco 3232-2579 e 3222-8484. Churrascaria O Costelão, Avenida Senador Pinheiro Machado, número 129. Muito bem, de volta para o último bloco do Radar Esportivo, o torcedor interagindo, bota na tela a nossa enquete da semana. Essa enquete é triste, né, para os torcedores que amam o futebol, mas é importante, né, dentro da sua reflexão, da sua conscientização, você responder a nossa enquete. Na sua opinião, o que poderia ser feito para acabar com as brigas das torcidas organizadas? Mande seu e-mail, programa@radaresportivo.com.br e também pelo telefone 3014-2341. O torcedor concorre todas as sextas a vários prêmios aqui no Tricampeão da Baixada. O primeiro, vamos sortear essa bonita camisa de futsal do Jabaquara, que tem a assinatura do meu amigo Barata, grande Barata, o pessoal do futsal, comandando também lá o futsal na Caneleira. Temos também o lindo relógio social unissex do Radar Esportivo, com o apoio do Cantinho dos Relógios, na rua Carvalho de Mendonça, entre a rua Amazonas e a rua Paraná. E ainda o fone do Radar Esportivo, com o apoio do Cantinho da Informática, atendendo a residências e também a sua empresa. Cantinho da Informática, com uma ampla linha de acessórios, também na Carvalho de Mendonça. Eu não me esqueci, não. Hoje tem uma importante reunião nos portuários. Já eu quero tocar nesse assunto da Arena, mas tem algumas colocações aqui dos torcedores. O Ricardo Figueiredo, do Boqueirão da Praia Grande. Capitão, um abraço. Pergunta aos nossos historiadores se o primeiro título do Santos não foi por acaso contra o São Bento. Por acaso? O primeiro título do Santos foi em 35 com o Corinthians. Lá foi no Parque São Jorge. Foi profissional e aspirante. Eu não entendi também aqui. Título do Santos, você não foi por acaso contra o São Bento, não. 35. Foi. 1935. Depois de 20 anos, é que o Santos ganhou aqui do Taubaté em 55. E como a gente dizia na época, barba e cabelo. Muito aspirante bem. E profissional. É melhor ainda, o Zito não estreou contra o São Bento, aí agora não sei. No Parque São Jorge esse jogo, hein? Não me recordo. Se o Zito estreou contra o São Bento de Sorocaba, está perguntando o torcedor. O Geninho aqui. Foi goleiro lá, né? O Geninho. Geninho, né? Com relação à enquete, os clubes deveriam perder pontos, podendo até cair de divisão. Assim a torcida poderia pensar duas vezes antes de tomar uma atitude. Gente, o jogo foi no Pacaembu, teve briga em Guarulhos. Como é que o clube vai perder pontos? Os times da Inglaterra ficaram fora das Copas Europeias por mais de uma década por causa dos hooligans. Então, Arsenal, Liverpool, Manchester United, ninguém jogou Liga dos Campeões nem Copa da UEFA enquanto isso não se resolveu. E deu jeito lá, né? Deu jeito. Olha aqui, o Márcio Atan de Lumacuca, eu acho que o jogador de Gustavo Henrique está merecendo um banco de reservas, pois ele está fraco. Não tem saída de bola, está recuando. Nos últimos 3 jogos do Santos, o Santos tomou 3 gols de cabeça em cima dele. Eu estou achando, porque ontem não dá para crucificar o David Braz, que está retornando agora, né, foi testado. Gustavo Henrique, quando eu acho que o David Braz até falhou no gol ontem, entendeu? Agora o Gustavo falhou.
Mas quando você... Mais de uma vez. Eu acho que quando você muda também a dupla... Tava começando a se acostumar com o Lucas Veríssimo. Aí volta o David Braz. Eu sei, Paulo, mas E o Lucas Veríssimo não comprometeu, não. Mas as falhas que acontecem, ele é muito alto. Ele não precisa ficar agarrando o centroavante e fazendo corpo. Eu achei ele um baita zagueiro. Eu achei ele um baita zagueiro. Agora, quando falha, a gente tem que falar que falhou aqui. Ele é um bom jogador. Ontem não jogou bem. Posicionamento. Pode ser. Posicionamento. Mas ele está meio desligado. Mas ele não é tudo isso que o cara está falando, não. Ele vem bem nas partidas aí, tá dando recado. Essa que acontece, Negredo, zagueiro não pode falhar nem goleiro. É isso. Atacante falha. Pode ser. Você tem 3, 4 oportunidades, marcou 2, errou 2, você tem crédito. E é um garoto aí que tem zagueiro tudo pra... e goleiro não pode falhar. Não e nas quartas e nas semis, né, capitão? Um jogo só, né? Se falhar, vai Mas ele tem tudo para ser um bom jogador. O árbitro não pode falhar. Não pode falhar, não tenha dúvida. A Tereza Coronel do Boqueirão, capitão, um grande abraço a todos. Vocês não acham que o Gustavo Henrique falhou nos 2 gols de ontem? O Santos não pode tomar 3 gols de time rebaixado. Concordo, Tereza, com você. Já disse aqui, 3 gols do Capivariano. Tomou 2 da Ferroviária. É que a defesa do Capivariano também é uma mãe, né? Não, 2 não, tomou 1 da Ferroviária. Mas teve um jogo aí que tomou... Agora não estou recordando qual foi o time que também estava na intermediária, acabou marcando 1 ou 2 gols no Santos. Não estou lembrado. Bom, eu quero dizer o seguinte, hoje tem uma reunião importante nos portuários, está convocado o Conselho Deliberativo, conselheiros eleitos e os conselheiros que já se perpetuaram há muito tempo. Importante você comparecer nos portuários hoje, porque a diretoria executiva vai colocar no slide todo o projeto envolvendo a parceria, essa hipotética parceria para a Arena. Eu deixo apenas já acrescentar algumas informações a mais. A Arena não é para 25 mil, é para 27 mil telespectadores, torcedores, como queiram. Essa semana tem reunião importante, envolvendo Santos, Portuguesa, Portuários, Canoense da Prefeitura Municipal de Santos. A Portuguesa Santista está para poder responder se aceita ou não o projeto que ela já recebeu através do presidente Lupercio Conde. Informações que me chegaram de que, mesmo que a Portuguesa Santista não aceite essa proposta, a arena de 27 mil pessoas será feita nos portuários com uma outra alternativa. Essa informação eu tenho de forma extraoficial. Independente da Portuguesa Santista não aceitar, o projeto da arena nas imediações dos portuários vai sair. Então vamos aguardar, é uma semana que eu acho extremamente importante e oportuna. Outra coisa, o Portuário reúne o conselho hoje para dar o seu parecer. Exato, vai passar para o conselho. A Portuguesa também vai ter que reunir o seu conselho e a Assembleia. E o Santos também. Então. E o Santos também. E o Santos também. Então, é uma semana importante, de muitas reuniões. Vamos aguardar que essa arena possa realmente aí ser aprovada, né, para o bem dos clubes da região e da Baixada. Renato, um grande abraço, obrigado. Lembrando, Paulinho, que no meio dessa semana prossegue a Copa Libertadores de América, com uma rodada quase que completa, porque o Grêmio não participa, né? São Paulo joga na terça-feira, Atlético Mineiro, Palmeiras e Corinthians jogam na quarta-feira. E 2 árbitros brasileiros, Rafael Claus, apita Huracan e Sport Cristal, e o híbrido Roberto Lopes, Racing Clube e Desportivo Cali, da Colômbia. Também tem prosseguimento da Copa do Brasil, com 1 jogo na terça, 10 jogos na quarta e 2 jogos na quinta, com uma única participação da Ponte Preta, time paulista. Próxima rodada todinha do Paulistão é no domingo, o sorteio sai na quinta-feira. E como amanhã não veio no programa, eu queria já antecipadamente deixar um grande abraço para o nosso capitão, que amanhã completa mais uma primavera. Eu também não veio no programa, parabéns, capitão. Obrigado, senhor Negredo. Meus parabéns. É amanhã ainda. É amanhã. Eu te ligo, mas agora não ao vivo. Agora, esse estádio vai ser bom. Vamos ter 4 estádios aqui no Baixada. A princípio, um estádio. 27 mil pessoas, uma arena. Mas tem essa arena do Jabaquara, da Portuguesa e a nossa querida Vila Belmiro. Haja futebol. Vamos aguardar que tem novidades até para Vila Belmiro, hein? Um abraço, Walter. Outro. Um abraço, Marcelo. Um abraço, capitão. Amanhã a gente traz o ovo. Tá bom, ovo não. Quero bolo. Um abraço, torcedor. Obrigado pelo carinho, sempre pela sua preferência. Fim de papo. Não há distância que nos separe. Tradição é tradição. Os bons tempos estão de volta. A todos,
Deus conduz. Valeu! Alô, 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 nação santista, o radar está no ar. Alô, alô, amigo desportista, nosso show vai começar. Alô, 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 nação santista.